sejam bem-vindos à 49ª reunião do setor de tecnologia, a reunião 499. Então faremos a reunião 500 ano que vem. Tá bom. Alô. Estou falando hoje. Então, vamos dar início a... Hoje não é melhor, hein? Aumenta o som aí, porque agora sim. Vamos lá. Então tem que falar muito perto. O quórum já foi verificado, né? Então temos o quórum, vamos declarar aberta a reunião. Vamos para a primeira etapa da reunião, é a aprovação da ata da reunião anterior. Então a ata da reunião 498, documento que foi enviado para todos vocês via e-mail. Então, em discussão, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da reunião 498. Passamos então aos informes. O primeiro informe seria a parabenização do professor Coraza, Marcos Coraza, pela nomeação como coordenador da Coordenaria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPPG. Então, o Coraza assumiu no dia 10 de novembro de 2023. Aproveitando a citação do professor Coraza, acho que alguns de vocês já sabem, mas nem todos sabem, o professor Elton, que hoje é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, ele está em transferência para o setor de tecnologia. Então, hoje ele é professor de Palotina, mas o Departamento de Engenharia Química trocou uma vaga com o setor de Palotina, então o professor Elton Alves está vindo para o Departamento de Engenharia Química e vai fazer parte do setor de tecnologia. Hoje, inclusive, um dos itens de pauta é a aprovação dessa transferência. Eu queria, como hoje é a última reunião, a última reunião do ano, nós tivemos alguns docentes que viraram professores titulares esse ano. Então, eu gostaria de citar os professores que viraram professor titular no ano de 2023. Então, parabenizar a professora Sinara de Lourdes de Nobre Cunha, que foi em fevereiro de 2023. O professor Camilo Borges Neto, em 8 de fevereiro de 2023, a professora Ana Paula Lacerda Santos, em 28 de fevereiro de 2023, a professora Regina Thieme Kishi, em 15 de fevereiro de 2023, o professor Marcelo Kaminski Lenzi, em 1º de março de 2023, o professor Eduardo Felga Gobi, em 26 de abril de 2023, a professora Mariane do Rocio de Melo Marão da Costa, em 18 de abril de 2023, o professor Ramon Sigfredo Cortes Paredes, no dia 29 de maio de 2023, o professor Leonardo Fagundes Rosenbeck Miranda, do DCC, no dia 5 de setembro de 2023, o professor Eduardo Márcio de Oliveira Lopes, no 26 de setembro de 2023, o professor Daniel Costa dos Santos, no dia 1º de novembro de 2023, o professor José Junji Ota, em 10 de novembro de 2023, e antecipadamente parabenizando a professora Cristina de Araújo Lima, que será no dia 1º de dezembro de 2023. Então, esses são os 13 professores que alcançaram a classe de professor titular na Universidade Federal do Paraná, do setor de tecnologia. Informe também, nós temos as atas das reuniões das câmeras do setor, né? Nós temos a ata da primeira câmara do dia 8 de novembro de 2023, que foi alterada para o dia 16 de novembro de 2023, está em construção, e temos a ata da segunda câmara no dia 22 de 11 de 2023, que é o documento 618.516 do CET. A gente passou, hoje nós vamos aprovar, né, o calendário de reuniões do setorial e das câmaras setoriais para o ano de 2024. Então, é o documento 100, informação 109, 614, 5446. Então, hoje ainda a gente vai aprovar o calendário das reuniões do ano que vem, tanto do Conselho Setorial quanto das câmaras do setor. Aproveitar, parabenizar a entrada, né, dizer a chegada
do novo coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, o professor Micael Mendes, seja bem-vindo. O vice-coordenador é o professor Emílio Graciano Ferreira Mercury, não sei se ele está aqui, Emílio, só para você, né? Mendes, seja bem-vindo. Se quiser falar algumas palavras, fique à vontade. Você é velho da casa, né? Faz tempo que está no Conselho Estrutural, então, se quiser falar alguma coisa, por favor. Não tenho nada para falar, só retornando aí após 4 anos como vice. Seja bem-vindo. Acho que vocês estão vendo aí, flutuou na tela no início da reunião, né? Nós estamos convidando a todos, né, a comunidade docente, técnicos e discente, para o Town Hall, né, no dia 6 de dezembro, às 10 horas, aqui no auditório da administração. Então, o Town Hall, onde a gente vai apresentar tudo que foi feito ao longo do ano pelo setor de tecnologia e a programação do que será feito no ano de 2024. Então, gostaríamos de contar com a presença de todos, porque é a hora que todos da comunidade podem falar, né, e discutir, dar ideias, né, do que pode ser feito para o ano de 2024. Então, convido a todos, né, todos os docentes, técnicos e discentes que compareçam no dia 6, às 10 horas da manhã. A quarta-feira é o dia que a gente está normalmente fazendo as reuniões, então é um dia que a grande maioria pode estar presente no evento. Então, convido a todos para o dia 6 de dezembro, às 10 horas, no auditório da administração, para a apresentação do que foi feito pelo setor, a prestação de contas do setor, para todo mundo saber onde foram gastos os recursos, quais são os recursos que entraram no setor e como foram gastos. E também tudo que foi feito nesse ano de 2023. Passamos então à ordem do dia. Nós temos alguma inclusão de pauta, alguma retirada de pauta. A professora Luciana está pedindo para retirar de pauta, né? Então, o processo número 12, né? Ia ser até uma inclusão de pauta, né? Porque a gente estava na tentativa de aprová-lo com o parecer da professora Luciana, mas então a gente nem vai incluir, né? Então, nem vai tirar também, né? Então, sim. Então vai ser baixado em diligência ao professor Pavastre, que é o coordenador do projeto, do convênio, né? E já existiu o compromisso do setorial, né? do presidente do Conselho Estrutural, da direção, dar continuidade ao projeto, ao processo, assim que tivéssemos o relato da professora Luciana. Então não vai haver prejuízo ao projeto, é um projeto grande com a Petrobras, o valor aqui é em torno de 4,5 milhões de reais, então assim que tivermos o relato da professora Luciana, faremos a aprovação ad referendo e daríamos encaminhamento ao projeto, né? O professor Bavassi já estava ciente disso, então não há nenhum problema. E a retirada de pauta também do item 10, a pedido do relator, o professor Faria, ele não chegou ainda, ele vai chegar um pouquinho mais tarde, e ele pediu para que, ele baixou o processo de diligência, mas o possível coordenador do projeto não respondeu em tempo hábil ainda os questionamentos do professor Faria, né? Então está tendo aí um certo desencontro das informações. Então, assim que a diligência for respondida, o processo volta ao Conselho Estrutural. E se for urgente, eu aprovo a referendo para a gente poder depois discutir. Não há urgência ainda no processo, por isso não foi a referendo. É isso, Ana? Tem mais algum? Então, o parecer foi feito pela professora Luciana, do projeto, mas ele foi pedido diligências, né? Então alguns documentos estão ausentes ainda, né? Precisam ser colocados no processo, por isso que ele está sendo retirado de pauta. Então, os processos que foram retirados de pauta, para ficar gravado, né? Então, é o processo item de pauta número 10, processo 23.075.045.197, /2023-32 e processo 23.075.068.104/2023-48. Esses dois processos foram retirados de pauta. Podemos então dar início à ordem do dia com as homologações. O primeiro processo, o processo 23.035.064.031,
2023-01. Convido ao professor Sandro José Flores para a leitura do seu parecer. É uma homologação. Oi? Eu não tenho parecer. Só um segundo. Está no processo. Tá ali. Está na tela do computador, professor Sandro. Agora, aos pouquinhos, a gente vai modernizando. Então, está na tela da televisão e aí na tela do computador está aí. Inclusive, é você que comanda a leitura. Então, vai baixando conforme a sua leitura para o pessoal poder acompanhar. Tá. Então, o processo trata da celebração do contrato entre a UFPR e a Universidade Livre do Meio Ambiente, cujo objeto visa a revisão e acompanhamento dos estudos e anteprojetos de engenharia dos serviços de dragagem do canal do Varadouro em Guaraqueçaba. A proposta está enquadrada como prestação de serviço técnico especializado. Um breve histórico: em 5/10/23, carta de apresentação da proposta para a SPIN, assinada pelo coordenador, o professor Robson Celene. Anexado à carta com proposta, prazos e produtos a serem entregues e enviados pela Unilivre em 29/9/2023. Em 2/10/23, o ITTI, através do superintendente professor Robson Celene, manifesta interesse e demonstra capacidade técnica para a execução do projeto da revisão e acompanhamento de estudos e anteprojetos de engenharia do serviço de dragagem do canal do Varadouro em Guaraqueçaba, com valor total de R$ 281.640, distribuídos entre bolsas e custos operacionais, além do ressarcimento ao UFPR. Além desses documentos, foram anexados o contrato tripartite entre o Unilivre, o UFPR e FUNPAR. O plano de trabalho, conforme o modelo SPIN, com detalhamento das atividades, valores de bolsas e taxas de ressarcimento para o UFPR, conforme a resolução Compliance 41/17. Valor a ser ressarcido, R$ 21.964. Ficha cadastral do coordenador, professor Robson Celene. Termo de responsabilidade do coordenador. Indicação do fiscal, professor Ariel Zandonar. Termo de responsabilidade do fiscal. Declaração de escolha da FUNPAR como gestora dos recursos financeiros. E termo individual de participação de docente aposentado, professor Eduardo Rapon. Edital para a seleção de alunos bolsistas que participarão do projeto. E ofício da FUNPAR manifestando interesse na gestão dos recursos financeiros com retenção de R$ 25.676 como contraprestação de serviços. Parecer interno do ITTI, sendo favorável à celebração do contrato e execução das atividades, assinado pelo membro do Conselho Diretor, professor Camilo. O presente processo apresenta todos os documentos exigidos, estando devidamente instruído, atendendo às orientações da Superintendência de Inovação, SPIN, da UFPR. Valores previstos para execução do projeto: bolsas para equipe técnica, coordenação e profissionais, R$ 172 mil. Bolsas para pessoal de apoio técnico, graduação e pós-graduação, R$ 62 mil. Custos operacionais da FUNPAR, R$ 25.676. O ressarcimento ao UFPR, R$ 21.964. E o valor total do projeto, R$ 281.640. Parecer. O processo foi corretamente instruído de acordo com as normas vigentes da UFPR e, diante dos fatos apresentados e relevância do projeto proposto, sou de parecer favorável à sua aprovação e continuidade nos trâmites das diferentes instâncias dessa universidade. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, professor Sandro, pela leitura. O processo está em discussão, a homologação do ato de referendo em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Sandro. Esse mês eu tenho que fazer um agradecimento especial ao professor Sandro. Me ajudou aí no relato de alguns processos que foram bem árduos, bem difíceis, e ele se prontificou e ajudou a fazer o relato. Obrigado, professor Sandro. Próximo processo, acabei de receber aqui no celular, desculpe, Mariana, já te chamo,
O professor Leon, que é chefe do departamento de engenharia química, acabou de comunicar no Assuntos do DEC que a netinha dele nasceu, né? Então, acho que tem alguém bem feliz agora, né? Vamos lá. Próximo processo, desculpe, eu acho que deveria valer a pena falar. Processo 23.035.031.504/2020-55. Eu convido a conselheira relatora Mariana Kleina para ler o parecer do professor relator, né? Professor Marcel Mariano Corrêa Maceno, né? A Mariana é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. O professor Marcel justificou sua ausência, então, por isso a Mariana está lendo. Obrigado, professora Mariana. Bom dia a todos. Então, o assunto é solicitação de alteração de coordenador, aditamento de contrato e remanejamento de rubricas no projeto. Então, um histórico. Este processo teve início em 12/6/2020, com o objetivo de realizar ações interdisciplinares acerca de estudos de viabilidade de planejamentos territoriais em contexto socioambiental, levando em conta experiências comunitárias de trabalho agroecológico e organização coletiva na terra. A partir de recursos destinados à qualificação do funcionamento de centros, laboratórios, núcleos e grupos de estudos em planejamento urbano e regional, ciências jurídicas, ciências ambientais e da terra, visa apoiar atividades de projetos de análises, mapeamentos e popularização de ciência e tecnologia nas áreas de planejamento territorial, estrutura fundiária e agroecologia. O processo teve as devidas aprovações e teve sua assinatura no convênio em 27/7/2020. Através do despacho 3, o professor José Ricardo Vargas de Faria veio solicitar ao setor de tecnologia a alteração da coordenação do projeto, da professora Daniele Regina Pontes, do Departamento de Geomática, para o professor José Ricardo Vargas de Faria, do DTT, o aditamento de prazo por 12 meses e o remanejamento de rubricas do projeto. Assim sendo, segue a análise. Então, a análise. A substituição do coordenador do projeto foi solicitada pela professora Daniele Regina Pontes, visto que a mesma aprovou o afastamento para participação como professora visitante na Universidade de Lisboa, conforme o processo SEI 23.075.041.704/2023-69. De modo a formalizar a alteração, o professor José Ricardo inseriu neste processo a ficha cadastral do coordenador e o termo de responsabilidade do coordenador. Em relação ao pedido de aditamento de prazo por 12 meses, o projeto possui prazo atual até 25/1/2024, conforme o documento SEI 5130-323. O prazo de contratos é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em seu artigo 106, que diz: a administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Além disso, deve-se considerar a instrução processual da SPIN, que diz que, para alteração de prazo, deve-se apresentar nota técnica justificando o motivo do aditamento, minuta do aditivo proposto, plano de trabalho atualizado. Os referidos documentos foram apresentados no processo, respectivamente, 6069-849, 6069-860 e 6071-069. Ainda foram apresentados os termos individuais de alunos participantes do projeto. Por fim, em relação ao remanejamento de rubricas, esta deve atender à Instrução Normativa Proplan UFPR 1/2019 e a Instrução Processual da SPIN. O artigo 1º da Instrução Normativa Proplan UFPR 1/2019 diz que, artigo 1º, para os fins previstos nessa instrução normativa, compete ao coordenador do acordo realizar o remanejamento de rubricas dentro do mesmo elemento de despesa, constantes no plano de trabalho, com exceção dos códigos de natureza de despesas abaixo relacionados, que deverão ser apreciados por colegiado da União proponente. Artigo 20 da Resolução 4117 da COPLAD e direção da unidade gestora. A. Outros serviços de terceiros, pessoa física. 2. Direção da unidade gestora. A. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, CLT. B. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. C. Ressarcimento dos
custos operacionais da função de apoio de obras e instalações e equipamentos e material permanente. E a instrução processual da SPIN diz que deve ser apresentado o despacho do coordenador com o pedido, bem como o plano de trabalho atualizado. O despacho do coordenador solicitado, o remanejamento foi apresentado conforme o despacho 3. Conclusão. Considerando que os trâmites processuais e que a adição dos documentos complementares atendem ao estabelecido pela legislação vigente, pela SPIN e pela PROPLAN, referente à alteração de coordenador, aditamento de prazo de projeto e remanejamento de rubricas, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Professor Marcel Mariano Correia Macedo. Obrigado, professora Mariana, pela leitura do parecer do professor Marcel. Em discussão? Alguma dúvida em relação ao processo? Então, em regime de votação, os que eu concordo permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professora Mariana. Próximo item de pauta, também para homologação, é o processo 23.035.042.446, 2023-38, de interesses do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. O conselheiro relator é o professor Cássio Tadeu Scarpim, que não vai poder estar presente, ele justificou a ausência. Eu peço então o vice também não está presente, vou pedir ao vice-diretor então para a leitura do parecer. Obrigado, professor Paulo. Presente processo da celebração do convênio entre a Universidade e a FUNPAR visa o repasse de recursos financeiros do plano de trabalho, tratamento de águas oleosas via micro-ondas e nanotubos de carbono. Possui a participação de bolsistas de mestrado e pós-doutorado, tendo sido enquadrado como pesquisa científica. O plano de trabalho foi aprovado em 2022 e vinha sendo gerenciado pelo setor de tecnologia da UFPR. Houve a transferência da gestão financeira dos recursos remanescentes para a FUNPAR, uma vez que o projeto original foi encerrado ainda com saldo financeiro. Por orientação da SPIN, o processo deve ter a manifestação formal das instituições parceiras quanto à conclusão técnica e financeira do projeto original provedor dos recursos, anuindo a utilização dos recursos remanescentes do projeto, a critério da UFPR, o que viabilizará sua transferência para uma fundação de apoio. Declaração original e declaração traduzida. O início do projeto foi em 10 de 2023 e o seu término previsto para 12 de 2024. A participação da FUNPAR foi justificada em todas as esferas. Encontram-se listados plano de trabalho, totalizando R$ 144 mil, do repasse da UFPR, conforme os códigos observados. O ressarcimento à UFPR não é previsto, pois os recursos já foram alocados pelo projeto original, ficando apenas o valor remanescente do projeto a ser utilizado no presente tempo. Como gestor, a FUNPAR definiu em 15% o valor de suas taxas administrativas, R$ 21.600. As despesas estão assim discriminadas: auxílio financeiro a estudantes, R$ 89.333,80, material de consumo, R$ 4.000, serviços de terceiros e pessoas jurídicas, R$ 19.066,20, equipamento de material permanente, R$ 10.000. O coordenador, o professor Dr. Alexandre Ferreira Santos, com seu pitch atualizado, solicita a apreciação do PPG-EQ para que a transferência da gestão financeira para a FUNPAR seja autorizada. Propõe o professor Fernando Vol como fiscal. O colegiado do PPG-EQ aprovou por unanimidade esse projeto, aproveitamento de recursos. Os documentos necessários e propostos pela SPIN foram devidamente apresentados no presente projeto. A contratação direta da FUNPAR foi executada de acordo com o documento 6100446. Conclusão. Foram verificados documentos no presente projeto quanto à legalidade necessária, uma vez que o mérito da pesquisa já teve sua discussão estabelecida e aprovada. Portanto, considerando o mérito do projeto, a verificação de compatibilidade entre as funções a serem exercidas pelo coordenador no projeto, o exercício de suas atribuições funcionais, sou de parecer favorável à transferência da gestão financeira para a FUNPAR, a fim de possibilitar o uso dos recursos remanescentes e executar o projeto. Obrigado, professor Pablo. Em discussão? Em
Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo item para homologação é o processo 23079.015.57/2022-42, de interesse da direção do setor de tecnologia. Eu convido a conselheira relatora, a técnica Rafaela Laureano Scaramella Figueira da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, para a leitura do seu parecer. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, o processo trata-se da homologação da referendo 115, que aprovou a inclusão do aluno Alexandre Cancião Bajotto, encerramento das atividades da aluna Bianca Salles Trentin, com alteração de perfil previsto de mestrado para doutorado, conforme as justificativas apresentadas pelo coordenador do projeto, professor Pablo. O relatório, então. Foi realizado o processo seletivo complementar de bolsas, com carga horária de 20 horas semanais, para o projeto de pesquisa da Edson Móvel, com finalização prevista para dezembro de 2025. Nesse edital de seleção complementar, o aluno de doutorado Alexandre Cancião Bajotto, do Programa de Pós-Graduação de Métodos Numéricos de Engenharia, orientado pelo professor Dr. Gustavo Valentim Locke, que não integra a equipe técnica do projeto, conforme página do programa na internet, foi aprovado com bolsa mensal de R$ 4.000 e o resultado da seleção do edital foi divulgado a partir de 20 de fevereiro de 2023. Com o encerramento das atividades da aluna Bianca Salles Trentin, houve a necessidade de incluir no projeto um novo bolsista, que já estava aprovado pelo processo seletivo complementar. No despacho, o coordenador do projeto, o professor Dr. Pablo David Vale, justifica a necessidade de troca de perfil de aluno bolsista de mestrando para doutorando com os argumentos de profundidade técnica. Alunos de doutorado, em geral, possuem uma formação mais aprofundada em sua área de estudo. Experiência prática. Maior probabilidade que durante o doutorado o aluno já tenha enfrentado desafios semelhantes em projetos e vivências anteriores. Vou abaixar um pouquinho aqui. Comprometimento de longo prazo. Maior tempo dedicado à pesquisa pelos alunos de doutorado, por serem 4 anos de curso. Capacidade no mínimo, capacidade de supervisão. Um doutorando pode também contribuir na orientação de outros membros júniores da equipe. Publicações de alto impacto. Por terem a possibilidade de dedicar mais tempo à pesquisa, os doutorandos podem aumentar as chances do projeto resultar em publicações de alto impacto. É obrigatória a aprovação dessa alteração pela unidade proponente, de acordo com o despacho da SPIN, pois houve a mudança do perfil do aluno, porque no plano de trabalho inicial é previsto mestrando, mas o novo bolsista é doutorando. A direção do setor de tecnologia figura como unidade proponente do projeto de pesquisa e unidade gestora ao mesmo tempo. Fundamentação. O valor da bolsa recebida continua o mesmo do plano de trabalho inicial. Tem uma aluna de doutorado já colaborando com o projeto, pois havia previsão inicial de uma bolsa de nível doutorado. O plano de trabalho foi atualizado e assinado pelo coordenador do projeto. O discente assinou o termo individual de participação e iniciou as suas atividades no projeto em setembro de 2023 e término estipulado em março de 2025. Os valores apresentados no termo correspondem aos valores informados na tabela da equipe técnica do plano de trabalho. O valor das bolsas e a carga horária correspondem ao que permitido pela Resolução 4117, de acordo com o seu artigo 17. Estão presentes no processo os seguintes documentos: edital do processo seletivo complementar, o termo individual do aluno assinado por ele, o plano de trabalho atualizado com a inclusão do novo bolsista, com o encerramento das atividades da aluna Bianca Salles Trentin, assinado pelo coordenador do projeto, professor Pablo David Vale, o despacho assinado pelo professor Pablo David Vale, justificando a necessidade de troca de perfil do aluno bolsista no projeto. O AD referendo 115, assinado pela direção do setor tecnologia, professor Luiz Fernando de Lima Luz Júnior. Análise da verificação das conformidades da troca de perfil de aluno pela SPIN, está tudo ok. O despacho assinado pela direção me encaminhando a relatoria. E, por último, tem um último documento que foi incluso essa semana, o termo de responsabilidade referente ao contrato formalizado entre o FPR,
a ExxonMobil e a FUNPAR para o desenvolvimento da ciência e tecnologia da cultura, assinado pelo magnífico reitor, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca e os demais partícipes. A conclusão. Ante o exposto e conforme o cumprimento das obrigatoriedades solicitadas pelo SPIN, sou de parecer favorável à homologação do AGE referendo 115, que aprovou a inclusão do aluno Alexandre Cancian Bajoto e encerramento das atividades da aluna Bianca Salles Trentin, com alteração de perfil previsto de mestrado para doutorado, conforme as justificativas apresentadas pelo coordenador do projeto de pesquisa. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. É isso. Obrigado, Rafaela, pela leitura do parecer. Né? Em discussão? Os que concordam, pelo menos, como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Ainda estamos nas homologações, né, dos atos de referendo. Então, passando ao próximo, o processo número 23.085.062.080/2023-13. Eu vou pedir ao professor Marcos estar numa banca de doutorado na UFSCar, em São Carlos. Eu vou pedir a suplente e futura, né, chefe do Departamento de Construção Civil, a professora Laila Valtuga Artigas, para a leitura do parecer. Bom dia. Vou ler então o parecer do professor Marcos. Prezado diretor do setor de tecnologia, atendimento ao contido do despacho número 1803, segue o relato do processo em tela que trata da homologação do ad referendum 124, que aprovou a celebração de contrato de repasse para a fundação entre esta universidade e a FUNPAR. Relatório. O processo tem origem em 27/10/2023, com inserção de carta de apresentação do professor Rodrigo Sartori Jabur à professora Mandianita Nunes da Silva, chefe em exercício do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, visando a celebração de acordo entre o UFPR e FUNPAR, cujo objeto visa a gestão dos recursos para a implementação do canteiro modelo do Centro Histórico de Paranaguá. Na carta, o professor Rodrigo destaca que o projeto, enquadrado como ensino/extensão, destaca-se por estabelecer atividades que envolverão estudantes, docentes, técnicos do IFAM e técnicos da Prefeitura Municipal de Paranaguá. As ações contemplam atividades de identificação de áreas prioritárias como vulnerabilidade social e ambiental, levantamento sobre aspectos construtivos, ações que visam a difusão do patrimônio cultural e fomentar a construção de redes de colaboração, com o intuito de apoio técnico e de diálogo com os principais envolvidos nesses processos, técnicos, trabalhadores da área de restauração e moradores. A carta de apresentação também justifica a participação da Fundação de Apoio FUNPAR pelos seguintes motivos: orientação quanto ao processo de diálogo na elaboração dos orçamentos e taxas aplicadas relativas ao acordo de cooperação técnica e termo de execução descentralizada entre o UFPR e o IFAM. No processo ainda constam os seguintes documentos: minuta do termo de execução descentralizada do IFAM, plano de trabalho, declaração de compatibilidade com o plano de trabalho do TED, declaração de escolha da fundação, planos individuais de trabalho do coordenador e da vice-coordenadora, minuta do edital de seleção de alunos, ficha cadastral do coordenador, termo de compromisso e responsabilidade do coordenador, declaração de indicação do fiscal e termo de compromisso e responsabilidade do fiscal. Em 11/10/2023, a proposta de acordo entre o UFPR e FUNPAR, canteiro modelo do Centro Histórico de Paranaguá, foi aprovada por unanimidade na 365ª reunião ordinária do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Também foi anexada ao processo carta de manifestação de interesse e justificativa de preço da FUNPAR. Em 31/10/2023, a Unidade de Apoio Administrativo do Setor Tecnologia informa o coordenador do acordo, através do despacho número 1771, sobre a necessidade de complementação da documentação, conforme a Instrução Normativa Conjunta PRA, PROPLAN, RTPG, SUINFRA, em especial o artigo 15 para a contratação direta da Fundação de Apoio. Foram então inseridos no processo os seguintes documentos: contratação direta da Fundação de Apoio, termo de dispensa de licitação e minuta contrato de repasse da Fundação de Apoio. Em 7/11/2023, o TC Produtec informa que os documentos apresentados estão de acordo com a instrução processual indicada pela SPIN e encaminha o processo para aprovação do Conselho Setorial. Considerando a solicitação de urgência no despacho 141 e a análise do despacho 1795, em 8/11/2023, o diretor do setor tecnologia, professor Luiz Fernando de Lima Luz Júnior, aprova de referendo do Conselho Setorial a celebração do contrato de repasse para a fundação entre esta universidade e a FUNPAR.
Fundamentação. O processo trata da celebração de contrato de repasse para a fundação do UFPR FUNPAR, cujo objeto visa a gestão dos recursos para a implementação do canteiro modelo do Centro Histórico de Paranaguá, Paraná, constante do termo de execução descentralizada entre o UFPR e o FAM em andamento e já aprovado nas instâncias do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Conselho Setorial do Setor Tecnologia, de acordo com o processo 23075-052-146/2023-67. O processo está enquadrado como sendo do tipo ensino/extensão, por estabelecer atividades que envolverão estudantes, docentes, técnicos do IFAM e técnicos da Prefeitura Municipal de Paranaguá, conforme indicado na carta de apresentação. O projeto será coordenado pelo professor Rodrigo Sartori Jabur e fiscalizado pela professora Andréia Berriel Mercadante, ambos do DAO, e tem duração de 24 meses. Além do professor Rodrigo, segundo indicado no plano de trabalho, a equipe técnica prevista será composta pela docente Maria Carolina Maziviero do DAO, por um estudante de pós-graduação e 10 estudantes de graduação a serem ainda selecionados. O valor estimado de receita proveniente do IFAM via execução descentralizada é de R$500 mil. Conforme o plano de trabalho, parte do valor será utilizado para o pagamento da equipe técnica, sendo R$168 mil o coordenador e a vice-coordenadora do projeto, R$33.600 a um estudante de pós-graduação, R$84 mil a 10 estudantes de graduação, totalizando R$285.600. Estão previstos R$75 mil para ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio, FUNPAR, 15% da receita, e R$1.000 para os pessoas jurídicas de licitação. O restante da receita será utilizada resumidamente da seguinte forma: R$12 mil em diários nacionais, R$5.500 em passagens nacionais, R$35.900 em material de consumo, R$46.100 com serviços de terceiros, pessoa jurídica, e R$38.900 em equipamentos e material permanente. Os recursos destinados a serviços de terceiros, pessoa jurídica, declarados no plano de trabalho não ultrapassam o limite de 30% do valor global do projeto estabelecido no artigo 3º da Resolução 41/2017 do COPLAT. Os recursos destinados a ressarcir os custos operacionais da Fundação de Apoio não ultrapassam o limite de 20% do valor global pactuado, conforme estabelecido no artigo 8º do Decreto número 10.426/2020. Não estão previstas taxas de ressarcimento ao UFPR. Os documentos apresentados seguem os modelos recomendados pelo SPIN e a elaboração do processo 6 segue a instrução processual para acordos celebrados entre o UFPR e Fundação de Apoio, conforme consta no site da SPIN. Conforme a instrução processual da SPIN, o processo deve conter extrato de ata do setor ou manifestação do responsável pela unidade gestora, quando esta for uma pró-reitoria ou equivalente. Deverá estar explícito a avaliação do plano de aplicação do plano de trabalho e os valores previstos a título de ressarcimento ao UFPR, bem como indicação, homologação de servidor da ativa, não participante da equipe, para atuar como fiscal. Por fim, o parecer. Considerando que o processo está corretamente instruído, seguindo os modelos e documentos de instrução processual elaborados pela SPIN. 2. O contrato de repasse para a fundação proposto visa a gestão dos recursos para implantação do canteiro modelo de conservação do Centro Histórico de Paranaguá, relacionado a termo de execução descentralizada entre o UFPR e o IFAM, em andamento e já aprovado nas instâncias do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Conselho Setorial do Setor Tecnologia. O mérito do projeto, valores das bolsas ou retribuição pecuniária e o enquadramento do projeto, bem como indicação de servidor da ativa, integrante da equipe técnica, para atuar como coordenador, foram apreciados e aprovados em reunião plenária do DAO, sendo esta a unidade proponente. Por fim, 4. Não estão previstas taxas de ressarcimento ao UFPR. O contrato tem mérito e justificativa para sua formalização, sou de parecer favorável à aprovação da aplicação do contrato de repasse para a fundação entre o UFPR e FUNPAR e a indicação da professora Andréia Berriel Mercadante, não participante da equipe, para atuar como fiscal do contrato, sendo, portanto, também favorável à homologação do ad referendum 124. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Consideração superior. Obrigado, professora Laila. Em discussão? Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professora Laila, novamente. O próximo processo é o processo 23035,
né, 038674/2022-22, interesse do Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos do Departamento de Engenharia Química. Convido ao professor relator, professor Sandro José Fonder, do DEA, para a leitura do seu parecer. Era esse o parecer que eu tinha agradecido ao Sandro, que ele fez em um dia, né, para dar chance do Lacauto concorrer, dar continuidade ao projeto da análise de combustíveis da ANP. Então, o objeto trata da solicitação de aditamento de prazo e valor, conforme minuto, referente ao acordo firmado entre a Universidade Federal do Paraná, FUNPAR, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O aditamento é justificado em razão da continuidade da prestação de serviço no recebimento da demanda prevista pela empresa contratante. A ampliação de prazo é de interesse da UFPR, pois continuará o vínculo de prestação de serviço por mais 12 meses, e com estimativa de receita adicional de R$ 3.198.728,81, mais R$ 42.623 referente ao reajuste do período de 8 de 23 a 12 de 23, com taxas estimadas para o UFPR no valor de R$ 532.462,02. Então, o histórico. No dia 3/11, o coordenador, por meio de nota técnica e despacho 528, apresenta a proposta de renovação do contrato ao Departamento de Engenharia Química, motivado pela alteração de valor global do contrato após a confirmação da ANP e a necessidade justificativa de aditamento superior a 25%, conforme devolutiva presente no despacho 1786 do setor de tecnologia. No dia 20 de 10 de 23, por meio de nota técnica e do despacho 89, o coordenador da proposta solicitou a renovação do contrato com a ANP por mais 12 meses, conforme já previsto em contrato. A receita adicional é estimada em R$ 3.156.105, totalizando R$ 6.192.158. O plano de trabalho foi atualizado e corrigido, devidamente adequado ao novo prazo e valor. Também constam os seguintes documentos: orientação da ANP sobre a renovação, ofício 86 da ANP, ofício de manifestação do interesse por parte do coordenador da UFPR, informação da ANP informando a necessidade de correção da nova proposta, protocolo SEI-ANP da manifestação de interesse da UFPR, instrução processual SPIN-UFPR, planilha de valores enviada pela ANP e complemento, justificativa e motivação. DOA /RCO FUNPAR e minuta, primeiro aditivo. E a informação, tem uma informação ali que corrigiu o plano de trabalho. Além de parecer manifestando ser favorável ao aditamento e aprovada a reunião no Departamento de Engenharia Química. A fundamentação. O presente processo trata da solicitação de aditamento do contrato número 1/2023 entre a ANP e o UFPR FUNPAR, o qual está fundamentado na Resolução 41/17 COPLAI, que prevê o aditamento de contratos já celebrados. Considerando a documentação e instrumentação do processo com plano de trabalho, equipe e infraestrutura, além do mérito da proposta de caracterização como prestação de serviço, solicita de ser favorável ao aditamento do acordo firmado entre o UFPR e a ANP. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Obrigado, professor Sandro, pela leitura do parecer. Pelo jeito, a ANP vai querer renovar esse contrato todo ano, né? Então todo ano nós vamos ter esse trabalho. Sim, pelo que consta, assim, parece que é característica da nossa coisa. Em discussão? Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta é o processo 23085,
031.588, de barra 2023/11, no interesse do lockout. Convido o conselheiro relator, o técnico Álvaro Pereira de Souza, para ler o seu relato. Viu, Álvaro? Tá bem? Fugiu? Não vou gritar, né? É, acho que sim. Ele estava ali, ele estava sentado aqui, né? Estava aqui. Mas deve ter ido no banheiro. Pulamos e esperamos ele voltar e peço para ver se ele não foi. Não, vamos em frente. Vamos em frente. Por favor, professor Paulo. Conforme o solicitado no despacho número 1844 de 2023, apresento análise e parecer referentes ao processo SEI 23.075.071.588/2023-11, no qual o Laboratório de Análise e Combustíveis Automotivos do Departamento de Engenharia Química, representado pelo professor Dr. Carlos Yamamoto, é o interessado. Informações gerais e histórico. Protocolo de intenções de constituição de consórcio público entre a Universidade Federal do Paraná e a Fundação da Universidade Federal do Paraná, FUNPAR. Interessado, Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos, do Departamento de Engenharia Química, coordenado pelo coordenador do projeto, Carlos Itsuo Yamamoto. Resumo do objeto. O presente protocolo segue os moldes da Lei nº 11.007, de 6 de abril de 2005, que estabelece normas gerais para a contratação de consórcios públicos. Ele é específico para compor a proposta de participação da UFPR no pregão eletrônico 28 de 2023 da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, marcado para 27 de 11 de 2023. O edital visa a contratação de serviços comuns para a execução do Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel em todo o território nacional, abrangendo plantas de produção de biodiesel e bases de distribuição, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Documentos apresentados, edital de 28 de 2023, número 61666435, carta de apresentação do projeto ao Departamento de Engenharia Química, carta de apresentação do projeto ao setor de tecnologia, nova minuta de acordo proposto, alterado conforme a orientação da ANP 618-2991. Em 6 de novembro de 2023, o edital número 28 de 2023 foi publicado no respectivo site e em 17 de novembro de 2023 foi solicitado ao setor de tecnologia, unidade gestora, a aprovação ad referendo do protocolo de intenções de constituição de consórcio público entre a UFPR, imagino, né, e FUNPAR, conforme a instrução processual da SPIN UFPR. Em 20 de novembro de 2023, o conselheiro técnico Álvaro foi designado como relator do presente processo. Análise, considerando que o prazo de inscrição das propostas no site, conforme visto, encerra em 23 de novembro de 2023, conforme o edital 28 de 2023, considerando que o protocolo de intenções de consórcio é necessário para compor a proposta da UFPR e que um futuro termo de constituição de consórcio será celebrado apenas se a UFPR for vencedora do certame, tramitando nas devidas instâncias de aprovação da UFPR, considerando que o modelo de consórcio público é a única alternativa prevista para a participação da universidade em conjunto com sua fundação de apoio, considerando que todos os documentos e requisitos formais previstos na instrução processual da SPIN UFPR foram atendidos, considerando que a escolha da FUNPAR está devidamente justificada na carta de apresentação do projeto ao setor de tecnologia 6177711, considerando que os recursos provenientes desta constatação são de extrema importância para a manutenção do lockout, oferecendo suporte significativo à pesquisa, ensino e extensão, considerando que o lockout possui infraestrutura e condições técnicas para atender ao escopo previsto no edital 28 de 2023, considerando a importância da relação da UFPR com o setor produtivo nacional, com base na emenda constitucional 85, de 26 de fevereiro de 2015, que determina uma atuação estatal mais profunda no campo da ciência, tecnologia e inovação, e Lei 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e outras providências. Dentro das competências dessa unidade gestora, manifesto parecer favorável à aprovação da celebração do protocolo de intenções de constituição de consórcio público entre a UFPR e a FUNPAR. Salvo melhor juízo,
Este é o parecer Álvaro Pereira. Obrigado, professor Pablo, pela leitura. Em discussão? Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Eu acabei de escrever uma mensagem para o professor Emamoto perguntando quando eu vi ali a data de 27, então já foi, né? Quer saber se o Lacauto ganhou ou não ganhou a licitação. Então, por isso foi aprovado até referendo, né? A urgência para participação. Próximo item, né? O último item de homologações é o processo 23.085-063-964/2023-95, de interesse do professor Elton José Alves, né? Eu convido ao discente Luiz Henrique Nestor Ferreira Luz, da Engenharia Ambiental, para a leitura do seu parecer de homologação. Obrigado. Bom dia a todos. Perfeito. Então, o processo de interesse do professor Dr. Elton José Alves, né, que aprovou a solicitação do assunto, a homologação da lei de referendo, que aprovou a solicitação de remoção desse docente do Departamento de Engenharias e Exatas do setor Palotina para o Departamento de Engenharia Química do setor de Tecnologia. Vamos começar com o histórico, então. No dia 1º de setembro de 2023, é publicado no Diário Oficial da União a portaria da PROJEC, que concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos termos do artigo 20 da Emenda Constitucional dessa Emenda Constitucional de 2019, ao servidor Jorge Casquinze Neto, que era lotado no Departamento de Engenharia Química, do setor de Tecnologia. Já no dia 4 de outubro de 2023, o professor Elton José Alves manifesta interesse por sua realocação do Departamento de Engenharias e Exatas do setor Palotina para o Departamento de Engenharia Química no setor de Tecnologia e descreve brevemente suas áreas de atuação e seu regime de trabalho. É um professor associado nível 3 de indicação exclusiva. 2 dias depois, no dia 6 de outubro, o professor Luiz Fernando, diretor do setor de Tecnologia, demonstra ciência do fato, encaminha e pede manifestações do Departamento de Engenharia Química. E no mesmo dia é realizada a 422ª plenária, 422ª plenária ordinária do Departamento de Engenharia Química, e o seu 8º item de pauta era justamente a manifestação do departamento sobre esse interesse de remoção e redistribuição do docente. No dia 9 de outubro, o professor Arion, chefe do Departamento de Engenharia Química, após análise do pedido em plenário departamental, informa a votação favorável em prol da movimentação do interessado ao DEC, bem como agradece e deseja boa sorte ao requerente. No dia 11 de outubro, encaminha-se à direção do setor de tecnologia a ata dessa reunião plenária do departamento, contendo as deliberações acerca do pedido. No dia 17, o professor Luiz Fernando solicita ao departamento a indicação da vaga de contrapartida para a transferência do interessado. Um dia após, o departamento informa que a vaga de contrapartida refere-se à resultante da aposentadoria do professor Jorge Kaczynski, aposentado no dia 1º do mês anterior. E no dia 20 do 10, a direção do setor aprova em regime de referendo a solicitação do docente Elton José Alves. Ainda destaca as deliberações do Departamento de Engenharia Química como fundamentação decisória e informa a origem da vaga de contrapartida. Por fim, encaminha a decisão à Coordenadoria de Planejamento de Pessoal da PROJEC. No dia 23, a mesma coordenadoria busca junto à Unidade de Recrutamento de Pessoas informação sobre o código da vaga de contrapartida, se ela encontrava-se disponível para provimento, sendo que no mesmo dia a unidade afirma a disponibilidade da vaga e pontos equivalentes daquele docente aposentado. No dia 24 de outubro, a Coordenadoria de Planejamento de Pessoal indica ao requerente uma série de providências seguidas, entre elas a adição do processo de certidão negativo de patrimônio, preenchimento de declaração de parentesco e as análises do pedido pelo Departamento de Engenharias e Exatas e pelo Conselho Setorial do setor de Palotina. No dia 9 de novembro, ocorre essa reunião da ordinária do Departamento de Engenharias e Exatas do setor de Palotina e o seu 13º item de pauta. O pedido de remoção é apresentado, votado e aprovado por unanimidade mediante a sessão
de código de vaga ao mesmo departamento. E no dia 13/11, o extrato da reunião é adicionado ao processo compartilhado da direção do setor Palotino para apreciação do Conselho Setorial de lá. Eu esqueci de colocar o último ponto, que seria, no caso, a minha colocação como relator do caso. Fundamentação. A decisão ad referendo condiz com as deliberações do Departamento de Engenharia Química, que decidiu em unanimidade favoravelmente ao pedido de remoção do docente, Dr. Elton José Alves. Não só a vaga de contrapartida encontra-se disponível para provimento, visto que já foi concedida a aposentadoria para o professor Dr. Jorge Kaczynski Neto. Aqui eu gostaria de colocar um ponto. Eu não pude adicionar o documento, ainda assim, por questões de saúde. Eu tive muito pouco tempo para redigir esse relato e eu não tive acesso ao texto base da projeto a fim de realizar esse processo de transferência, aliás, de realocação de docentes na UFPR. Então a fundamentação acabou ficando menor, né? Talvez valha algum tipo de discussão a respeito. Mas, concluindo, através apenas dessa fundamentação, considerando exposto acima, sou de parecer favorável à homologação da AD referendo emitido pela direção do setor de tecnologia, que aprova a solicitação de remoção do docente Elton José Alves do Departamento de Engenharias Exatas do setor Palotino para o Departamento de Engenharia Química do setor de tecnologia, salvo o melhor juízo deste parecer. Obrigado. Obrigado, Luiz Luz, pelo parecer. Valeu. Em regime de discussão, o nome é o mesmo, né? Vocês notaram, né? Luiz Luz. Né? Não é parente da Maria. O meu Luiz Luz já se formou. Tem também o Luiz Luz, que é meu filho, né? Então, vamos lá. Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Luiz. Obrigado. De qualquer forma, faltando, né, o parecer tá bom, não se preocupe. Tá. Passamos então à sessão de deliberação, né? Então, o primeiro processo a ser avaliado é o processo 23.035.065/2003-28. Convido ao conselheiro relator, o professor Rodrigo Sartori Jabur, para a leitura do seu parecer. Então, o parecer é celebração de acordo do tipo prestação de serviços técnicos especializados entre a Universidade Federal do Paraná, contratada, e a empresa Terra Brasil Participações, contratante. Relatório. O presente processo refere-se ao parecer sobre a celebração de prestação de serviços técnicos especializados entre a Universidade Federal do Paraná e a empresa Terra Brasil Participações. O objeto deste acordo é a prestação de serviços técnicos especializados para a extração de elementos terras raras e outros metais estratégicos a partir do minério camafugito. Segundo a carta de apresentação, assinada pelo coordenador, professor Dr. Cícero Naves de Ávila Neto, do Departamento de Engenharia Química, a empresa Terra Brasil é proprietária de uma das maiores jazidas de fosfato, titânio, potássio e elementos terras raras, ETRs, do Brasil, localizada na região do Cerrado, entre as cidades mineiras de Patos de Minas e Presidente Olegário, contando com mais de 2 bilhões de toneladas de camafugito. Fundamentação. O processo foi aberto em 1/11/2023, com a inserção da carta de apresentação, assinada pelo coordenador do acordo, professor Cícero Naves de Ávila Neto, do Departamento de Engenharia Química. Consta a minuta do termo de contrato de prestação de serviços técnicos especializados em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, assinado pelo sócio-diretor da empresa Terra Brasil, Eduardo Duarte de Freitas, e pelo reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca. Constam no processo o plano de trabalho assinado pelo coordenador. Neste plano, assim como a carta de apresentação, não há envolvimento de fundação de apoio, justificada pela Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, segundo o artigo 8º, parágrafo 1º, o servidor, o militar ou o empregado da ICT pública
e o aluno de curso técnico de graduação ou pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ECT, a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento. No plano de trabalho constam o período das atividades, estipulados em 12 meses, em que o coordenador receberá retribuição de R$ 5.580 por mês, totalizando R$ 66.960, com carga horária de 384 horas ou 8 horas semanais, além de um aluno de pós-graduação que receberá R$ 2.100 mês, totalizando R$ 25.200, com carga horária total de 1.920 horas ou 40 horas semanais. O repasse total será de R$ 99.600, sendo R$ 66.960 em bolsa para o coordenador do projeto e R$ 25.200 para o estudante de pós-graduação. Além disso, serão repassados ao FDA R$ 2.976, ao UFPR R$ 1.488, ao Departamento de Engenharia Química R$ 1.488 e ao setor de tecnologia R$ 1.488. No processo está a ficha cadastral do coordenador, o termo de responsabilidade do coordenador e a indicação do fiscal do acordo, professor Dr. Daniel Eiras, além do termo de responsabilidade do fiscal. Não consta a inserção do PIT do coordenador, mas justifica-se, pois o documento pode ser juntado posteriormente, durante os trâmites de formalização, evitando ajustes desnecessários, de acordo com a orientação da Superintendência de Parcerias e Inovação. Em 9/11/2023, foi anexado para o parecer da professora doutora Daniela Miranda Bacila, favorável ao acordo. Em 10/11/2023, realizou-se a reunião do Departamento de Engenharia Química com aprovação por unanimidade do relato da docente. Em 22/11/23, encaminha-se o processo a este relator. Conclusão. Considerando a documentação apresentada, o mérito da pesquisa, de acordo com o parecer da professora Daniele Miranda Bacila, os valores aplicados ao plano de trabalho, obedecendo à resolução 4117 COPLAD, os valores de ressarcimento ao FPR, baseados no total de bolsas recebidos pelo coordenador, de acordo com o artigo 33, parágrafo 6º e item 5º da resolução 4117 COPLAD, e a indicação do fiscal, professor Dr. Daniel Eiras, sou de parecer favorável à aprovação do acordo entre a empresa Terra Brasil Participações e a Universidade Federal do Paraná. Salve meu maior juízo, este é o parecer. Obrigado, professor Rodrigo, pela leitura do parecer e pelo parecer. Em regime de discussão, os que concordam em votação, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Rodrigo. O item 10 foi retirado de pauta, passamos então ao item 11, é o processo 23.075.065.526/2023-61, de interesse da aluna Thaís Costa Almada. Peço a leitura do parecer do professor Maurício Felgabov e vou pedir ao professor Michael Mendes para fazer a leitura do parecer do professor Gobi. Perfeito. Eu só vou ler o parecer, não tomei muito conhecimento do processo. Então, relatório, em 27/9/2023, a discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PGE, que é Thaís Costa Almada, solicitou prorrogação de 1 ano para a apresentação do comprovante de publicação de artigo como requisito para a obtenção do título de mestre, alegando problemas de saúde. Foi anexado o documento comprobatório dos problemas de saúde como justificativa para a solicitação. Em 11/10, Ronaldo Alves de Medina Júnior, do PPG, que indefere o pedido, alegando que a universidade versa sobre o assunto, dando prazo de 5 anos a partir do prazo final para a defesa da tese, para a submissão da documentação para a obtenção do título de diploma, e que a discente se encontra ainda a 1 ano e 4 meses do final desse prazo. Em 11/10, o processo foi para a direção do setor em nível de recursos, solicitando então essa reconsideração da decisão. A fundamentação: o pedido de reconsideração não apresentou nenhum fato novo. É obrigação do PPG cumprir as resoluções e regimentos da universidade. O texto que normatiza o tema está acima do regimento do programa e a resolução CEP 3217, no seu artigo 49, item 5, onde se lê que o prazo para a apresentação dos documentos necessários para o título não poderá exceder 5 anos. Então, mesmo considerando possível impedimento momentâneo para o cumprimento imediato do trabalho, o pedido é claramente extemporâneo, já que ainda há cerca de 1 ano e 4 meses para a conclusão do artigo. Conclusão.
Em face dos argumentos apresentados acima, sou de parecer desfavorável ao pedido de reconsideração e sigo o parecer original, negando a solicitação de prorrogação, salvo menor juízo à consideração superior. Então, em essência, o pedido foi feito antes de encerrar o prazo, não tinha nem necessidade de reconsideração. Então, lá na frente, ela pode fazer esse pedido, caso não conclua a tempo. Né? Então, mais detalhes do processo, já tentou submeter, acho que não vem ao caso de discutir. Em discussão? Não. Se o Rony quiser fazer algum comentário. Professor Ronaldo, desculpe. Não, eu acho que é bem o que está no relato. A aluna, a CEP, na verdade, né? Ela diz que o aluno tem 5 anos para poder cumprir todos os requisitos de cada programa. E um dos requisitos do nosso programa é a publicação de um artigo de revista e um artigo em congresso. E aí ela defendeu faz 3 anos e um pouquinho, e agora entrou em contato, ele está tendo dificuldade para publicar o artigo, se não seria possível prorrogar por mais um ano desses 5 anos. A gente explicou para ela que, na verdade, isso vem da CEP, né, nem do nosso regimento, e que não cabe, né, nem a gente poder prorrogar isso aí ou não. E negamos o pedido, até porque ainda falta 1 ano e meio mais quase para ela poder fazer o artigo. Só que mesmo assim ela disse que queria pedir recurso e queria levar para a instância superior, por isso que chegou aqui esse pedido. Então, em votação, regime de votação, os que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Arthur, tudo. Então, aprovado por unanimidade, é o parecer do relator. Obrigado, professor Maniche, pela leitura do relato. O item 12, né, que era uma inclusão de pauta, não, né, foi retirado de pauta, né, então passamos agora finalmente à aprovação do calendário das reuniões do ano que vem, né, então vou fazer rapidamente a leitura das datas, né, só para a gente, né, para todo mundo estar ciente, né, a informação está no processo, foi por e-mail para todos, né, então vou me atentar às reuniões do Conselho Setorial, tá? Então, a reunião de fevereiro, nossa primeira reunião vai ser no dia 28 de fevereiro. A previsão que eu me lembro, o início das aulas é dia 26, né, Tizar? 26, né, que você passou a informação. As aulas começam no dia 26 de fevereiro. É uma prévia, ainda não aprovaram, é um spoiler, né? Então, ainda não aprovaram, né? Ainda estamos ainda sem calendário para o ano que vem, né? E ainda querem que a gente marque as férias, que a gente diga quando vai, né? Essa é uma... difícil, hein? Eu sei, está sendo gravado, segundo o nome. Desculpe. Está sendo gravado. Mas é a minha opinião, mesmo. Então, dia 28 de fevereiro é a reunião setorial. Daí nós temos em março, a reunião setorial vai ser no dia 27 de março. Em abril, a reunião será no dia 24 de abril. Em maio, a reunião será no dia 29 de maio. Em junho, no dia 26 de junho. Em julho, no dia 31 de julho, né, nós teremos reunião em julho, porque as aulas normalmente começam na última semana de julho, né, então teremos reuniões em julho. Em agosto será no dia 28 de agosto. Em setembro será no dia 25 de setembro. Em outubro, no dia 30 de outubro. Em novembro, no dia 27 de novembro. E em dezembro, está agendado para o dia 18 de dezembro. Tá? Talvez essa data, a gente, conforme for o andar, a gente talvez tenha que mudar, né? Porque talvez esteja muito próximo do final do ano, né? Mas, em princípio, está marcado para o dia 18 de dezembro. Tá? Então, não sei se a gente precisa aprovar, né? Bom, aprovar, né? Então, eu coloco em regime de votação, aprovação do calendário do ano de 2024. Né? Diga se os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tudo bem, Leti? Desculpa, não? Provavelmente eu estarei de férias no ano que vem. A gente vai sentir falta de você na reunião, né? Mas acho que o teu suplente vai virar, né?
Eu ainda vou passar aos informes da plenária, mas antes de passar aos informes da plenária, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, né, um próximo Ano Novo, é a nossa última reunião. Né? A gente faz muito tempo que a gente não tem realmente férias em janeiro, então gostaria muito que vocês aproveitassem bem as férias em janeiro. Aos chefes eu peço que não esqueçam de homologar as férias dos seus subordinados, né? Porque se não marcar as férias eles não recebem o abono de adiantamento, né? O 13º, então marquem as férias o quanto antes, né? Não deixem para a última hora. A gente tem um período que é fechado, né, de férias, a gente passou aí até mais longo em novembro, né? Normalmente é 3, 4 dias sem poder lançar as férias, homologar as férias, e esse mês de novembro ficou aí meio quase 2 semanas sem a gente poder marcar férias, né, homologar as férias. Então, novamente, Feliz Natal a todos, né, um próximo Ano Novo, o janeiro seja bastante proveitoso, né, descansem, para que o ano de 2024, né, a gente possa trabalhar bastante e continuar fazendo de tudo pela nossa universidade, pelo nosso setor e pelos nossos departamentos, né, para que a gente tenha realmente, né, um bom ambiente de trabalho, que a gente tenha condições de desenvolver nossos trabalhos e cada vez mais levando o nome da nossa universidade para fora da comunidade, né, para a cidade, para o município de Curitiba, para a região metropolitana, para o estado, para o Brasil. Né, mostrar, né, ganhar, né, galgar postos aí, deixar de ser a 11ª, passar a estar entre as 10 melhores universidades do país. Né? Então, esse é o meu desejo, acho que todo mundo está trabalhando por isso. Essa reunião vai ser a última reunião de muitos de vocês, né? Muitos de vocês estão deixando os cargos, né, para que provavelmente ano que vem haja uma renovação aí dos chefes de departamento e coordenadores de curso. Então eu vou disponibilizar a oportunidade daqueles que estão deixando o cargo hoje falar um pouquinho, né? De cabeça aqui eu lembro que o professor Rodrigo está saindo da coordenação de arquitetura e urbanismo, o professor Belinazzo está deixando a chefia do departamento de engenharia elétrica, eu não sei se tem mais alguém aqui, a professora Regina também está deixando, né? A chefia do departamento de hidráulica e saneamento, o professor Manich assumiu hoje a pós-graduação em engenharia ambiental, a professora Laila. Eu não vou citar os nomes porque como ainda não foram homologados né, eu não posso, né, dizer que tem que ser homologado. Né? Então a professora Laila vai ser a nova chefe do departamento de construção civil. Deixa eu ver se o professor João será o novo chefe do departamento de engenharia mecânica. Acho que é isso. Não estou faltando ninguém. O professor Rony foi reconduzido, né? O professor Rony foi reconduzido. O professor Luciano, lá estava esquecendo, o professor Luciano vai ser o novo coordenador do curso de graduação em engenharia mecânica. Acho que era isso, lembrando. Né? Gostaria também de dar boas-vindas aos novos, né, membros dos diretórios acadêmicos, né? A Luana, agora já conheci a Luana, né? A Luana é vice-presidente da EP, né? O Luiz, eu sei que tem o Luiz e mais um, não lembro o nome. Diogo, né, que assumiram a engenharia de produção. A arquitetura também trocou, mas acho que o pessoal da arquitetura está aqui, que trocou, novo diretório, está ali. Como é que é seu nome? A Giovana, seja bem-vinda também, Giovana, ao Conselho Setorial. Acho que a Mariane e a Gil já falaram da engenharia química, acho que, né, agora teremos a posse da elétrica na sexta-feira, né? Eu não sei se teve mais alguma renovação, que eu não estou lembrando. Então era isso, né? Então, boas festas a todos. Passo a palavra ao professor Rodrigo. Se quiser se despedir, né? Tchau. A ordem você quiser, Rodrigo. Não, só dizer que foi uma experiência como coordenação de curso da arquitetura e urbanismo, foi uma ótima experiência, um pouco traumática, claro, né? Nunca é 100%, mas sempre agradecendo. Eu acho que o mais importante é essa rede de solidariedade entre chefes e coordenadores da universidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente que está numa primeira experiência com gestão, com cargo de gestão. E eu que vou fazer 5 anos de UFPR o ano que vem,
Então essa rede foi muito importante, também o suporte do setor, sempre presente. Eu acho muito importante esse diálogo também com o setor. E dizer que eu espero, porque o nosso departamento ainda não tem uma candidatura de coordenação, né? E a gente está lá lutando para que isso aconteça. E eu espero que aconteça, porque eu acho que todos os docentes têm que ter essa experiência. Até para saber como que o coordenador, a coordenação passa, o que uma chefia passa, né? Então eu acho fundamental. Recomendo a todos. É claro, é sempre uma dedicação, a gente acaba se dedicando muito a esse processo, deixando algumas coisas das nossas atividades de pesquisa de lado, mas faz parte, né? São 2 anos, no meu caso foram 2 anos, então para mim foi uma experiência muito boa de entender mais a complexidade da universidade e toda essa rede que a gente constrói, que é uma rede solidária, né? Eu vejo como uma rede solidária. Então, obrigado, agradeço também o apoio aqui do setor e desejo ao próximo coordenador e aos próximos coordenadores e chefes muito boa sorte nos próximos anos. Isso aí. Obrigado. Obrigado, senhor. O decano vai ter trabalho, né? É verdade. O decano vai ter trabalho. Professora Regina, se quiser falar alguma coisinha, se despedindo. Vou falar da cabeça. Essa rede que o Rodrigo falou, realmente, ela é muito solidária, então, para mim, foi um grande aprendizado conhecer todos, né? E esse suporte que o setor nos dá. Então, eu gostaria de agradecer mesmo, porque a gente, que a primeira vez que a gente trabalha nessa parte de gestão, a gente ainda não conhece muito bem essas soluções. Então, o setor nos apoiou plenamente, então isso nos dava muita força, né? Então eu queria agradecer isso e a todos os professores, os chefes, coordenadores. Então, estou à disposição também. Saindo da chefia, estou à disposição para os trabalhos, então podem contar comigo. Lembrando também, o professor Luiz Aurélio também foi reconduzido, né? Para como chefe, né? Então, só para não esquecer de marcar, né? Então... Mas prefiro não falar, senão eu vou chorar. Né? Então você vai falar daqui 2 anos. Tá? Esse é como o Rony, né? Como o Leste depois, né? Então, daqui 2 anos. Passo agora a palavra ao professor Inácio, né? Eu só queria que, além de se despedir, Inácio, você falasse um pouquinho também sobre o aluno energia. Tá? Que eu não falei no começo da reunião, mas o pai da criança é você, né? Então, por favor, fale um pouquinho também sobre o aluno energia. Tá? O professor Inácio é um professor que tem mais de 70 anos, né? Aqui de idade, mais de 30 anos de universidade, né? Então, está deixando a chefia do departamento de elétrica, ele organizou o departamento de elétrica muito bem nesses últimos 4 anos, né? 4 anos. Então, acho que por bem ele fazer um apanhado geral, né? Do que foi a gestão dele lá no departamento de elétrica. E já estendo o meu agradecimento pela contribuição que você deu aí para o setor de tecnologia nesses 4 anos. Obrigado. Eu queria falar que eu sou um acidente de percurso, porque eu era um professor 20 horas, não conhecia nada, dava aula só nos outros departamentos, nem dava quase na elétrica, e quando eu passei para 40 horas, me pediram para assumir uma cadeira no CEP, porque não tinha representante no setor de tecnologia. Aí eu fui eleito para o CEP, não completei 1 ano e 3 meses e pediram para eu me exonerar do CEP para assumir o departamento. O meu departamento era um departamento muito tranquilo, né, como o Pablo fala, era briga todo santo dia, são 52 professores, vivia em curto-circuito, foi-se para cá e outras coisas mais. E eu tinha, o pessoal até me perguntou, mas você vai querer enfrentar esse desafio? Você sabe a encrenca que está se metendo? Infelizmente eu não sabia. Eu não sabia. E o pior não é isso, eu planejei mudar algumas coisas no departamento. Não aconteceram, porque logo que eu assumi veio uma pandemia, e aí eu tive que tocar uma pandemia e uma pós-pandemia. Aí eu percebi que tudo que eu ia fazer não ia dar certo. O que eu fiz? Vou me dedicar, estudar e resolver conflito. Foi o que eu mais fiz na vida.
E vocês não têm ideia dos números corretos. Eles acabaram? Não acabaram. Continua até hoje. Mas que melhorou para danar, melhorou. Outra coisa que eu procurei fazer no departamento é juntar o espírito de união. E isso, com 52 professores, era muito difícil. Os projetos, nada contra, mas eram sempre direcionados para as áreas individuais. Aí nós começamos a mudar projetos para o bem dos alunos, para o bem dos professores, para o bem do departamento, para o bem do setor de tecnologia, para o bem da universidade e para o bem da sociedade. E mais do que isso, internacionalização. Hoje eu posso dizer que o nosso curso é o curso que tem mais dupla diplomação, mais uma dezena, até no mestrado. Eu posso dizer que nós fazemos projeto em todas as áreas, desde a nanotecnologia até as grandes obras de engenharia. Ganhamos, eles estão dizendo que eu fechei os 2 mandatos com chave de ouro, que só nesse mês a gente ganhou um monte de projeto. Inclusive um internacional na área de sustentabilidade e de proteção ambiental do governo alemão para fazer um novo campus da THI na Alemanha, na Bavária. São coisas que nem eu, na mais sã consciência, acreditava que ia acontecer. Além disso, como o Luiz está pedindo, eu tenho que falar que eu me preocupei muito com os alunos do curso de elétrica. O curso de elétrica é difícil, os alunos não eram muito acolhidos. Eu fiz um programa de orientação acadêmica, para vocês terem uma ideia, de 1.000 alunos, quase 300 caíram na orientação, ninguém se interessou tanto, mas a gente fez. Procuramos fazer um programa também para carentes e acabamos sendo contemplados. Eram coisas inimagináveis. O Luiz participou, inclusive, da cerimônia junto à Copel. Eu passei as fotos para o grupo dos chefes de departamento. A Copel privilegiou 15 alunos, passaram por um processo de seleção bastante complicado, porque além de selecionar com atribuição da Federal para dar, vamos dizer, o certificado que era carente, eles tiveram que fazer entrevista, tiveram que fazer vídeo e foram classificados, e cada um ganhou um tutor gerente da Copel. Nós conseguimos, como era no segundo semestre, não tinha tanto aluno carente assim, conseguimos 6 dos 15. 9 ficou com o TFPR, porque o TFPR tem curso de elétrica em todo o estado do Paraná, nós não. Mas foi uma vitória. E esses alunos vão ganhar um notebook, vão ganhar uma bolsa de um salário mínimo, né? Já ganharam lá no dia da cerimônia, e não era um notebook tão simples, eu estive olhando, ganharam um tutor também, cada um, vão ganhar isso durante 5 anos, nós vamos tentar incentivar, eu inclusive vou ser o tutor deles aqui na Federal, da elétrica, e além disso vão ter a garantia de estágio lá na Copel, porque a Copel está sendo privatizada e vai precisar de novos engenheiros na área de elétrica. E acabei também, né, ao invés de fechar um contrato agora, que é o IC Inovador, que vai começar o ano que vem, nós estamos preparando digital, tudo, não só para privilegiar os alunos carentes, mas para privilegiar os alunos que estão se formando, que vão ser egressos da faculdade, com uma bolsa de R$5.000. E uma experiência de internacionalização e produzir produtos inovadores no chão de fábrica. Eu próprio, para dizer a verdade, não acredito no que aconteceu lá na elétrica, mas foi um desafio, eu me dediquei. Eu queria também, como todos os demais, agradecer o apoio, principalmente do professor, eu até tenho que falar do Pablo também, porque é uma parceria de longa data. Só para vocês terem ideia, na verdade, quem foi inovador nesse ponto foi o Pablo, que ele começou lá com o Baja, mas nós fazíamos um pouco da telemetria, o Baja é um off-road. Depois a gente entrou com a fórmula SAI elétrica, a combustão, e depois elétrica.
Foi um rollout a primeira vez da época, eu não pude estar presente, mas o Luiz e o Pablo estavam, por causa dos compromissos da Shell Marathon, onde com 1 kW de energia fizemos 166 quilômetros, e agora vamos entrar, acabei de assinar um projeto para entrar no hidrogênio verde, com parceria de todos vocês das engenharias. Ou seja, a minha grande preocupação era o bem-estar dos professores, dos alunos e de todo o departamento. Eu preciso agradecer a colaboração de todos os departamentos, do Pablo e do Luiz. Outra coisa importante que eu queria salientar na minha gestão é que não podia, né? Mas eu fui eleito, reconduzido 4 anos na primeira Câmara. E só atrasei a última por causa de todos os compromissos. Mas eu fiz o melhor que pude e, pior do que isso, todos os professores aqui do setor sempre me ajudaram. Taquilete, Luciana, Marcos, o João lá. Fiz 5 concursos, estou tentando encaminhar o 6º ainda. Ou seja, os desafios que passei ali na elétrica não foram fáceis. Mas eu me sinto feliz e realizado porque estão dizendo que eu fechei com chave de ouro o departamento. E ainda tem projetos engatilhados, né, Luiz? Tem desde melhorar o campus, tudo da Federal, como outras coisas mais. Ou seja, a elétrica tem tudo para, a partir de agora, se ela se manter unida, brilhar e brilhar bastante. Ou seja, e é o que eu mais lembro. Eu não estou no gabinete mais chique, mas eu fui convidado para o gabinete mais top da elétrica, o número 1. Lá, a partir de janeiro, vai ter 2 ex-chefes e uma nova chefe, que é a minha vice, e talvez a primeira, eu acho que, se não me falha a memória, a primeira dama do Departamento de Engenharia Elétrica que vai conduzir. E eu vou estar lá no lado dela para ajudar ela também. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Não sei se eu falei tudo, mas pode complementar, mas o meu agradecimento a todas as engenharias. Está lá o João, ele me ajudou também no concurso, a Regina, né, no critério da vaga, ao Nelson, tudo isso que eu fiquei surpresa até no critério, para dizer bem a verdade. Acho que é uma experiência pioneira, refletiu na minha visão um pouco da realidade. Eu me sinto muito realizado nesse ponto. E só quero deixar o meu agradecimento a todos e vou estar aqui na universidade para continuar na luta e na batalha. Obrigado, professor Grilandes. Obrigado mesmo. Vai pagar o almoço hoje? Hoje vai pagar o almoço. A festa de confraternização também. Na realidade, eu acho que eu... É que tem um outro viés aí. Professor Pablo, acho que gostaria de falar alguma coisa também, né? Agradecer ao professor Belinácio aí pelas palavras, né, e a todos pela presença, agradecer ao Luiz pela paciência, a Ana, que representa aqui o nosso gabinete, né, a Débora, que está aqui junto, e todo o pessoal que faz parte do nosso dia a dia, que sem eles também a gente não conseguiria atingir nossos objetivos, né. E convidá-los para início de fevereiro, a gente deve fazer a primeira confraternização oficial do setor de tecnologia, somente para servidores técnicos, docentes e estudantes. Nós vamos fechar os portões aí e sabe lá Deus o que vai acontecer aqui dentro. Mas em fevereiro a gente já está vendo um local bem legal aí, né, Luiz? E a gente vai fazer a primeira confraternização, obviamente, antes de iniciar a aula, né? A gente vai se organizar para que a gente consiga fomentar cada vez mais um ambiente agradável, leve, podemos ter as nossas discordâncias, mas, sobretudo, pensando na universidade e vivendo em alegria, assim como nosso querido amigo professor Belinácio faz muito bem. Obrigado e obrigado também, Luiz. Na confraternização, se tiver de férias, pode vir também, tá? Não precisa cancelar as férias, tá? Pode vir nas férias, tá, Alex? Se tiver de férias, pode vir, tá? Pode vir. Tá, acho que era isso, pessoal, tá? Eu acho que alguém da comunidade estudantil que está saindo quer falar, usa a palavra. Hoje nós adiantamos bem a reunião, então por isso que eu estou dando essa oportunidade. Não sei se o Arthur está saindo, né? Então, se quiser falar pela comunidade, sente, eu agradeço. Eu posso falar só um pedacinho? Claro, Regina, por favor. É só para dizer para o Belinácio que, agradecendo o meu exemplo, né, que a gente sempre gosta de ver homens, assim, nobres pessoas, homens, mulheres,
Mas a gente, como exemplo, se espelhar. É tentar fazer. A gente tem, eu sei que assim, a gente tem outros obstáculos, né? E você também, como você disse, teve a ajuda de todos, né? Todos ajudando. Mas tem muito do teu jeito. Então, agradeço que a gente sempre compartilhou várias coisas juntos. Mas é bom ter bons exemplos. E não foi uma discussão fácil, né, Virgínia? Nós estávamos lá para fechar o critério, que era uma coisa inovadora, né? Eu, Virgínia e o Nelson, né? Então, e agora a gente está vendo o fruto desse critério. Então, eu participei de coisas que eram sonháveis. Obrigado, Virgínia. Opa, bom dia então. Primeiro, novamente, mais um agradecimento para o Sr. Belinácio. Eu não sei o que é engenharia elétrica sem o Belinácio no departamento. Então, sou de 2021 e, por causa da pandemia, sempre tive aí o Belinácio à disposição do departamento. Sempre muito solícito para tudo que a gente precisou. E quanto aí diretório acadêmico, aí, mandatos em setorial, nosso é um pouquinho mais curto, imagino que todos saibam, né, de 1 ano. Eu já venho aí do final do ano passado, então às vezes algumas gestões mudam um pouquinho. Já estou há mais de 1 ano aqui, cadeiras de editorial, eu acho que eu vim em quase todas, exceto todas que eu tinha prova no horário ou alguma atividade muito importante. Mas agradecer acho que todo mundo de centro acadêmico aqui ou está no finalzinho ou já está no começo, ali também a Aline no início finalzinho, os demais iniciando, tentando entender um pouquinho o que é esse mundo aqui. Imagina, a gente passa, enfim, muito menos tempo na universidade, é muita coisa, sim, para tentar entender de resoluções, mas a gente sempre dá o nosso melhor para que nosso voto, nossas decisões, nossos argumentos possam aí contribuir ao máximo com o desenvolvimento da universidade, que eu acredito que é o que todo mundo busca aqui dentro, seja para a gente que ainda está aqui, seja para os nossos calouros que virão, possam ter esse ambiente aqui que seja o melhor possível, que a gente possa ter a melhor qualidade de ensino, os melhores estágios e tudo que a gente deseja. Então, a gente está aqui por um futuro próximo. Agradeço o apoio que a gente foi junto. Em algumas vezes, sim, a gente discordou, mas acho que sempre foram momentos construtivos que a gente pôde sempre caminhar aí voltado para frente. Obrigado. O lugar que nós ficamos o Joia, Arthur? Explica o que é o Joia e depois diz o lugar que a gente ficou. Bom, perfeito. Então, eu também faço parte da Atlética C7, né, que apresenta os cursos aqui todos do setor de tecnologia. E por ser campeonatos de engenharia, também inclui alguns cursos que estão fora, como engenharia cartográfica, agronomia e florestal. Isso, madeira. Então, no meio do ano, eu vim aqui repassar a nossa classificação em engenharias, que inclui todos os cursos, todas as atléticas que desejam, dos cursos de engenharia do Paraná e também Santa Catarina com a UFSC, Rio Grande do Sul com a URGS, mais universidades do Mato Grosso também. Então, um campeonato muito grande, aí a gente atingiu a 2ª colocação, eu já falei isso um pouquinho, uns tempos atrás aqui. E mais recentemente, a gente teve também o CIA UFPR, vou aproveitar para comentar aqui também, que são as atléticas dentro da UFPR. A gente tem um papel muito grande como Atlética C7 de manter esse campeonato vivo, porque nós somos os que mais possuem treino, que mais mantêm essa rotina, e a gente gosta de puxar as outras atléticas para esse lado também realmente da prática esportiva, que é um pouquinho deficitário aqui no FPR. A gente tem algumas dificuldadezinhas ali com quadra, agora o nosso ginásio está destelhado, a gente está nesse momento sem lugar para treinar, mas no final de ano, acho que as coisas já vão se resolver para o ano que vem. No CUFPR a gente tem uma boa hegemonia aí, ficamos em primeiro lugar, com, enfim, uma certa distância das outras atléticas e nos primeiros lugares também. Não vem ao caso citar aqui. Mas foi muito bom esse campeonato ter sido realizado, sempre é um pequeno desafio que ele sai, mas deu tudo certo, a gente conseguiu trazer aí para mais de 300, 400 atletas que puderam estar participando com a gente. E mais recentemente agora então teve o Joia Curitiba, que participam atléticas de todos os cursos aqui da capital, o Joia Capital. E enfim, mais uma vez a gente acabou ficando aí no 2º lugar. Foi muito próximo, é a primeira vez que a gente participa desse campeonato,
Então a gente foi como estreante, é um novo desafio. Muitas atléticas, aí, principalmente de Direito, as outras engenharias de Curitiba, Medicina também. Foi uma nova experiência, a gente levou nossos times ao máximo aí. Ficamos por 5 pontos atrás da engenharia da PUC. Então, enfim, é complicado falar isso, mas eles também têm uma estrutura muito boa lá. Então, levando o esporte a outro nível, a gente participando de mais um campeonato, a gente traz mais oportunidades aos atletas, e é isso que a gente busca. Não sei, eu já vim de categoria de base, de esporte de rendimento, então competir é um negócio que agrega muito a nossa vida, posso falar com propriedade isso. Então, seja para manter esse ambiente de competição, seja para trazer novas pessoas ao esporte, que talvez não tiveram essa oportunidade que eu tive em anos anteriores. A gente está aqui para isso e conta com o apoio de toda a universidade para fazer isso acontecer. Obrigado, Arthur. Obrigado, Atlética Cefet. E aqui eu faço um desafio, né? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né, que a Atlética Cefet está ficando em segundo lugar pelo desempenho dos times masculinos, né? Porque os times femininos, com certeza, estão mandando bem e estão ganhando tudo que estão jogando. Então, nós temos que melhorar um pouquinho os times masculinos, porque os femininos estão cumprindo a função que elas têm que cumprir. Isso é verdade. Não, tá certo. As meninas aí do setor de tecnologia estão cada vez mais fortes. Foram campeãs na natação, no atletismo e no vôlei. Aí, masculino, acho que foi campeão só no basquete, o vôlei ficou em segundo, natação masculina ficou em segundo, futebol ficou em segundo também. Mas a gente está aí sempre com times tanto coletivos quanto individuais aí buscando um lugar mais alto. Obrigado novamente, Arthur. Obrigado. Uma salva de palmas ao Atlético Cefet, todo o incentivo do setor de tecnologia para a gente conseguir cada vez melhor, né? Vocês têm sentido isso? É uma proposta minha do Pablo, desde que a gente assumiu, incentivar o esporte e ajudar vocês o máximo possível para que isso aconteça. Rafaela, queria falar? Eu só queria fazer uma breve Sim, fala, por favor. agradecer ao professor Bernardo também, meu chefe do departamento. Então, eu cheguei no setor, no departamento no período da pandemia, e também sempre foi muito solícito, como a Luísa falou, sempre muito justo e compreensivo com os servidores técnicos. Então, meu agradecimento também de todo o corpo de servidores técnicos da Elétrica. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Acho que era isso, então uma boa quarta-feira para vocês, né? Agradeço a presença de todos. E lembrando, né, nosso evento para discussão do setor de tecnologia, o que foi feito e o que será feito em 2024, no dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, ali no auditório da administração. Conto com a presença de todos, né? Vamos fazer um grande evento, mostrar tudo o que foi feito esse ano, que a gente fez bastante coisa. Gostaríamos de ter feito mais, é claro, mas mostrar o que foi feito e as discussões do que vai ser feito ano que vem. Obrigadão a todos e boa quarta-feira e boa semana.